Bom dia! Estamos aí em mais um devocional, né? Estamos na reta final, hoje o penúltimo dia, o nosso 20º dia. Gente, estamos chegando ao fim, né? Estamos aí ao final do nosso devocional, que a gente se propôs a estar com vocês, a levantar esse propósito de devocional e jejum. É claro que o teu devocional, o teu momento com Deus não termina ou não começou através, né, dessa live aqui. Né? Você já cultuava isso, você já praticava, e vai continuar praticando, né? Não é por conta apenas, é porque aqui a gente fez esse propósito para a gente fazer juntos, exatamente, fazer juntos, tá? Gerar esse movimento, porque é tão bom a gente estar aqui em um ambiente como esse, cercado por pessoas maravilhosas, tendo aí entendendo, né, um pouco da história de cada um. Nós conhecemos aí um pouco da história de cada um, o processo, o caminhar, os desafios principalmente, tá? Os desafios principalmente. Então, se você está chegando agora, né, eu quero de dizer, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Que a única que eu vi que citou ali no comentário foi a Lorena que está participando aí, acho que pela primeira vez da live. Lorena, seja muito bem-vinda. E você que está chegando agora, tá? Talvez tu veio da rede social, entrou no grupo recente, não está acontecendo, não se situou ainda. Quero te falar que nosso projeto ele é focado em cura e restauração, tá? Entendemos o seu desafio como perda, né? Se você passou aí pelo processo de divórcio, passou pelo processo da viuvez, tá? Nós entendemos as suas dores e estamos aqui para te ajudar a lidar com elas, a entender elas, mas além disso, a curá-la e mais, para que você seja ativada e ativado por propósito, porque a tua dor não te define, você não é o que te aconteceu, tá? Você é filho, você é filha amada, você foi comprado, lavado, remido, tá? Para a boa obra, para um propósito maior, tá? Para a salvação, para o reino de Deus, ah, para o seu amor, né? Jesus nos amou primeiro, tá? Ele já conhecia o nosso pecado, já conhecia o nosso erro, já conhecia até as nossas dores. Salmo 139 vai dizer que ele já conhece o nosso deitar, o nosso levantar, desde o ventre da nossa mãe, ele já nos conhece. Quando ainda éramos informe, né? Um embrião, talvez, um embrião. Ele já nos conhecia, olha só. Então não adianta você falar assim, você querer enganar, né? Colocar as coisas debaixo do tapete para Deus, assim, falar assim, não, isso aqui o povo vai ver, isso aqui, eu vou esconder do fulano, eu vou esconder do ciclano, até do meu líder, do pastor, mas de Deus não esconde, não é verdade? Deus, ele traz tudo às claras, com Deus é sinceridade, com Deus é verdade, e é esse coração que Deus gosta, tá? Lá em Salmo 51, né, se eu não me engano, versículo 17, o Davi vai dizer sacrifícios, né? Um coração contrito, um espírito quebrantado é um sacrifício aceitável para o Senhor, entendeu? É quando você se entrega por inteira, quando você se entrega sem reserva, quando você realmente fala, Senhor, eu pequei mesmo, Senhor, eu pequei mesmo. Igual Paulo falou assim, me livra do corpo dessa morte, porque esse corpo ele só quer carnalidade, só quer pecar, só quer fazer coisa que não te agrada. Aquilo que eu queria fazer, o bem que eu queria fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, já fiz. E é você se dobrar diante de Deus e falar, Deus, me ajuda, Pai. Que esse corpo mortal, que essa carne que vai se corrompendo dia após dia, renove-me o espírito, renove-me o teu espírito, me ajuda a vencer as fragilidades desse corpo,
Me ajuda a vencer. E nessa caminhada nós estamos juntos e o Senhor recebe a nossa oração. O Senhor, ele gosta da sinceridade, ele gosta da verdade, ele não gosta da falsidade, ele não gosta do orgulhoso, do orgulho, ele não gosta, não, ele quer a verdade, ele quer que você realmente rasgue o seu coração para ele, quer que você realmente se entregue por inteiro. E dentro desse contexto aí, da carta de Filipenses, né, que Paulo escreveu ao Filipenses, nós aí leremos alguns versículos, teremos algumas pontuações, algumas lições. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você mais uma vez, mais um dia. Nunca é igual, nunca é a mesma coisa. E sempre o Senhor tem uma porção para te entregar. Amém? Fala, eu recebo em nome de Jesus. Estou com o coração aberto, então esteja com o coração aberto para receber o, a boa palavra, que é a boa semente, em nome de Jesus. Aí, eu recebo, né, Renata? Glória a Deus, Georgia. Filipenses, a carta de Filipenses só tem 4 capítulos. 4. Você lê, sei lá, em 15 minutos, né? Meditar, você consegue te fazer 1 hora para você meditar na carta de Paulo ao Filipenses. Mas, você lê rápido. Você consegue ler aí em 15 minutinhos, rapidinho. Só tem 4 capítulos. E a gente vai ler um versículo em cada capítulo, mas a gente vai fazer isso por parte. Primeiro, eu quero começar lendo a partir do versículo 3, que diz assim, a palavra do Eterno. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Olha que maravilha. Paulo, né, apesar da circunstância que Paulo está vivendo ali, só para você entender um pouco, se você a familiaridade com a carta de Filipenses, Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso, ele está abandonado. Deixaram ele na prisão. Ele só tem um amigo que foi visitá-lo, que é Onesíforo, e ele se sente, em até certo momento, traído, porque aqui mesmo, no capítulo 1, ele cita sobre alguns ter se levantado para pregar o evangelho como pretexto. Está lá no versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqui é aquele sentimento, sabe, de injustiça, que as pessoas se aproveitam porque ele está preso, porque ele está ali vulnerável, aí as pessoas estão se aproveitando dele, daquele momento dele, para usar o que ele fazia como desculpa, como porfia, para disputar. Ah, vamos aproveitar já que ele está preso agora, já que ele não pode fazer nada, vamos pregar. Vamos pregar para ver se a gente toma toma o lugar dele, a gente chama atenção igual ele, ao invés dele. Só que ainda esse não é o ponto, segura lá. O sentimento que ele carrega ou que ele traz para escrever a carta. Então, o primeiro ponto que eu já quero te trazer para você aqui agora. Independente da circunstância que você esteja vivendo, seja de prisão, seja de decepção, seja de angústia, de dor, você consegue olhar para alguém e ainda assim falar assim: eu dou graças a Deus pela sua vida, eu dou graças a Deus, eu oro por você, eu acredito que o Senhor vai te tirar daí, eu acredito que o Senhor tem um recomeço para você. Você tem uma palavra de fé para entregar, tá? Você tem uma palavra de fé. Paulo não olhou apenas para a circunstância dele. Se ele tivesse feito isso, ele tinha ficado quieto, não tinha se importado com a igreja, não tinha se importado com as pessoas, não tinha se importado com ninguém. Ele teria ficado quieto. Então, ele foi além, ele caminhou além da dor. Apesar disso daqui, apesar do que está acontecendo. Só que vamos caminhar, né? Vamos caminhar.
Então, que esse sentimento, olha só, ele está nesse ambiente, ele escreve a carta, que motiva ele são as pessoas, motiva ele são as pessoas a continuar a fazer. E o sentimento que Paulo cultiva, já no que a gente acabou de ler, foi justamente esse sentimento de gratidão. Ele é grato, né? Ó, dou graças a Deus por tudo que recorda de vós. Né? Então, eu dou graças a Deus por tudo que aconteceu, por tudo que ele plantou nas pessoas, no caso, quando ele recorda dos frutos que foram gerados através do ministério dele. E ele dá graças a Deus. A pergunta que eu quero te fazer já, varoa valorosa, filha do Altíssimo, você tem agradecido o Senhor? Hein, varão? Você está sendo grato ao Senhor? Ou você está cultivando aí um espírito de revolta? Está reclamando, né? Está reclamando. Como que tá, né? Como é que tá essa situação na sua vida, tá? Em outro ponto, Paulo também traz ainda no versículo 6, né? Ainda no versículo 4, 5 e 6, é agradecer a Deus. Ele ora e agradece a Deus também, sabe por quê? Pela perseverança dos irmãos, continuar além de. E aqui eu quero te parabenizar, tá? Eu quero te parabenizar, primeiramente pela sua coragem de se expor, né? De não negligenciar a sua dor, pela sua coragem de você assumir a sua responsabilidade diante das circunstâncias para si. Eu estou aqui, Senhor. Eu sei o que eu fiz, entendeu? Eu estou colhendo as consequências disso, ou o que fizeram comigo, mas eu estou aqui. Eu assumo a responsabilidade, não fujo da realidade, eu encaro ela, só que eu estou com o Senhor, e eu quero que o Senhor esteja comigo. Então, eu quero te parabenizar, primeiro, pela sua coragem, segundo, pela sua resiliência. Paulo elogia a resiliência dos irmãos, tá? Resiliência, você ser perseverante, é você continuar além de. Então, independente do que acontecendo, você continua caminhando, você continua progredindo, você continua avançando, você tropeçando, caindo, levantando, mas você continua se movendo. E graças a Deus por isso. E Paulo anima os irmãos, Paulo fala para os irmãos. E detalhe, no versículo 6, a certeza que ele tem, a certeza que ele tem sobre aquilo que está acontecendo. E estou certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então, Paulo tinha essa convicção, entendeu? E eu também tenho essa convicção. E é necessário que você também tenha essa convicção. Aquele que começou, ele não, nós servimos um Deus de obras completas. O nosso Deus é um Deus de obras completas, tá? Nosso Deus é um Deus de obras completas. Tem um recomeço para você, tá? Então, vamos mexer aqui nas emoções. Paulo estava angustiado, estava preso. Paulo estava triste. Paulo estava cheio talvez cometeram injustiça com talvez não, cometeram injustiça com ele. Só que além disso, Paulo tinha fé, Paulo orou, entendeu? Paulo tinha esperança naquele realmente que pode nos, nos entregar, naquele que realmente pode transformar a nossa realidade, pode transformar o nosso momento, tá? Pode transformar a circunstância. Tá? E aquele que faz além das circunstâncias. Talvez talvez não, muitas das vezes Deus vai te usar para curar alguém, você precisando de cura. Talvez Deus vai te usar para você perdoar alguém, você precisando de perdão. Talvez Deus vai te usar para abençoar alguém financeiramente, você precisando de recurso financeiro. Então, assim, não é a circunstância que impede você de ser usado, de Deus usar a sua vida. Não é. É Ele que faz, é Ele, é o Espírito dele, aquilo que Ele colocou em você, tá? Aquilo que Ele colocou em você. E quando você olha além disso, aí você começa a realmente a caminhar com o espírito mais leve e um caminho mais acelerado rumo ao recomeço, porque quando você serve, quando você se importa com a dor do outro também, você automaticamente também é curado, você é tocado em alguma área da sua vida, tá? E
E a esperança dele é tanto, o anseio dele é tanto, que lá no versículo 21, ele vai falar assim, olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só a mentalidade do varão, olha só a mentalidade do missionário. Ele estava tão ligado com o céu, que, rapaz, isso aqui para mim já deu o que tinha que dar, entendeu? Me leva logo, me deixa eu ficar contigo. Para mim, isso aqui, o viver é Cristo, morrer é lucro, tá? E depois ele explica o porquê. Ele falou assim, olha, porque eu anseio estar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Quem que não quer, né? Eu quero estar com o Senhor. Só que por causa de vós, né? Por causa de vós, eu tenho que estar aqui. Porque eu sei que vocês ainda precisam de leite, ou ainda precisam de acompanhamento, ainda precisam de alimento, ainda preciso receber aquilo que eu carrego. Então, Paulo também não era negligente com o propósito dele, não era negligente com a missão dele, mas ele também ansiava estar com o Senhor. Ou seja, o que eu estou trazendo para vocês? Porque os nossos olhos, apesar das circunstâncias, apesar do que está te acontecendo, nós temos um propósito maior, é estar com Ele, é viver a eternidade com Ele. Ontem, né? Ontem a gente falou sobre isso, né? Sobre a linha dos 100 anos, né? Falamos sobre a eternidade e acho que é a segunda vez que eu falo em live, né? Também, essa analogia. E Paulo tem esse coração, tá? Paulo tem esse coração, né, no Senhor, firmado no Senhor, né? Com o Senhor. E no capítulo 2 tem um dos trechos que mais, como é que eu posso te falar? Para mim, um dos mais lindos. Na verdade, que eu falei para você, Filipenses é uma carta assim espetacular, tá? Não vai dar tempo de a gente falar tudo aqui, já adianto, de a gente falar tudo aqui, mas é para você meditar daqui a pouco, para você meditar depois nessa carta. E no capítulo 2 ele vai falar sobre o ato de se esvaziar, né? O ato de se esvaziar. Lembra que a gente começou falando aqui? A entrega sem reserva, tá? O ato de se esvaziar. E isso é tão interessante, mas tão bom, que fala sobre a humildade. E o que eu vou ler para você. Então, porque nós temos o exemplo máximo, nós temos o exemplo maior, tá? Que, ó, versículo 5 a seguir, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Humildade, esvaziamento, propósito e redenção. Tudo nesses versículos aqui falando sobre Cristo, tá? Se humilhou, se esvaziou, se submeteu, né? Foi reconhecido em figura humana, sofreu até a morte, e morte de cruz. Só que também houve a redenção, houve a redenção, né? A glorificação, né? E, e assim como aconteceu na vida de Jesus, assim como aconteceu com ele, acontecerá conosco também, né? Quando você se humilha na potente mão do Senhor, se humilha, né? Aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor será exaltado. Porque talvez você negligenciou essa palavra da exaltação por algum tempo, de achar que ser exaltado é você andar por cima ou ficar por cima das pessoas, ou se achar que você venceu uma situação, ou você achar que você, deixa eu te falar, ser exaltado
tem a ver com Isaías 43, versículo 13, se eu não me engano, 12, 13, mais Isaías 43. Não, é o primeiro. Fala sobre quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. E quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Isso quer dizer que não é se você passar, porque se uma possibilidade é quando você passar, é uma questão de tempo, tá? Você vai passar pelo fogo, vai passar pelas águas. Só que elas não vão te submergir, o fogo não vai te queimar. Quando a palavra de Deus fala sobre e você será exaltado, quer dizer que você vai ficar acima da circunstância, não de pessoas. É acima, quer dizer que você vai estar governando sobre essa circunstância. Elas não vão te afetar, porque você está exaltado, você está acima. Entenda, não é porque você venceu, não é porque você agora quem te viu na prova e não te ajudou, né? Que quando vê você na bênção vão se arrepender. Não. Exaltação quer dizer você está por cima, está governando, porque aquele que está contigo é maior. Aquele que está em ti é maior. É além dessa circunstância, além desse momento. Então, é você se colocar acima, Deus te colocar acima da circunstância, acima do seu momento. E se esvaziar faz parte do nosso processo, da nossa missão, do nosso propósito. Porque nós só conseguimos ser cheios de Deus quando nós nos esvaziamos de nós. Quando nós nos esvaziamos de nós, largando toda a dor, colocando sobre ele toda a humilhação, talvez que você sofreu, as pessoas que te traíram, as pessoas que te abandonaram, que te rejeitaram, tá? Então, é isso. Obrigado, Rose. Isaías 43, 2, né? Quando passares pelas águas. E, enfim, então nós precisamos ter essa clareza, nós precisamos andar dessa forma, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo nos enche. Porque se tiver aí cheio de orgulho, cheio de preocupação, inclusive ele pede, né, para lançar sobre ele toda a nossa preocupação, daquilo que está nos afligindo, nós precisamos lançar sobre ele, porque ele é quem cuida de nós. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos dá o devido bálsamo, né, que nós precisamos, porque fora dele não há cura, tá? Fora dele não há cura. Fora dele não há recomeço. Fora dele, você pode até fazer do seu jeito, até fazer da sua forma, mas você pode, a chance de você repetir o erro, repetir o ciclo é muito grande. É muito grande. Então, para gente entrar no momento final, nosso de oração aqui, então a gente falou de algumas coisas aqui sobre esse primeiro e segundo capítulo, né? Depois muitas coisas o Espírito vai te falar, vai te conduzir sobre outros momentos, outras emoções que na hora que você estiver lendo, que vão saltar para você, tá? Então aqui a gente falou sobre a gratidão, né? Falou sobre a gratidão. Paulo começa a carta agradecendo, Paulo começa a carta orando, Paulo começa a carta agradecendo pela perseverança dos irmãos, Paulo começa a carta tendo esperança em Deus, que aquele que começou a boa obra há de terminar, tá? Há de completar, porque o nosso Deus não é um Deus de obras incompletas. Tá? E Paulo vai discorrendo a carta, animando os irmãos, falando também sobre o momento de injustiça, né? Que pessoas se levantam para pregar por pretexto, por porfia, né? Ou seja, por disputa, tá? Por ele estar numa situação de vulnerabilidade, né? Aprisionado, tá? Então, vai ter pessoas, sim, que vão se aproveitar, vão querer se aproveitar do seu momento, vão querer se aproveitar da sua fragilidade para querer se sobressair em determinada situação, né? E aqui, por exemplo, né? Talvez você seja sócio de alguma empresa e por descobrir que você está com alguma fragilidade emocional, passando por um processo, pode ser que queiram te passar a perna, pode ser que queiram te passar para trás, pode ser que não estou dizendo que isso vai acontecer, mas em tudo nós devemos ser vigilantes, em tudo nós devemos analisar as pessoas, né, que anda acontecendo ao nosso redor. Então, elas são pessoas, entendeu? São pessoas que têm maldade também, tá?
Não ache que todo mundo é seu amigo, que todo mundo está à sua volta quer o seu bem, e não seja ingênuo, não seja ingênua por achar que todo mundo que bate no seu ombro está com você, tá bom? Então, Paulo discorre, fala sobre o sentimento de justiça, fala sobre essa sensação de abandono, só que, além disso, né, ele sempre exalta o fato de isso que está me acontecendo tem contribuído para o progresso do evangelho. Isso que está acontecendo, Deus está comigo, o Senhor está comigo, o Espírito está comigo e não me abandonou. Isso que está me acontecendo é para o bem, está forjando em mim esse espírito de resiliência. Paulo foi resiliente. Pensa no nome resiliente, foi Paulo. E graças a Deus que você também está sendo, que você também é. Né? E se esvazie para que você seja completo pelo Senhor, tá? Não é o homem que vai te completar. Não é o relacionamento que vai te completar. Não. Você precisa ser só e inteiro. Por isso, o nome solteiro. Só e inteiro. Ah, mas eu estou divorciado, eu estou viúvo. Só e inteiro. É assim que você precisa estar, tá? O teu foco tem que estar nisso. Você precisa estar bem com Deus e com você. Porque o parceiro ou a parceira vai chegar. Vai chegar de acordo com o que você... Eu não sei, né? Cada um está num estágio, cada um está num momento, mas você precisa entender que você precisa estar bem. Você precisa estar só, inteiro, curado, né? Cheio do Espírito Santo, para você atrair alguém cheio do Espírito Santo também, tá? Então, se esvazie no Senhor, para o Senhor, que Ele vai te encher, que Ele vai completar o que falta, porque se você viver a completude no Senhor, o mais ele vai fazer, entendeu? O mais ele vai te dar o discernimento, ele vai te dar a direção, ele vai abrir os seus olhos, entendeu? Ele vai trazer para perto, e assim as coisas acontecerão. Seja completa no Senhor. E aqui eu poderia falar, nossa Deus, algumas outras coisas, né? Ainda nem comentei o versículo 3, o versículo 4, capítulo, né? O capítulo 3, o capítulo 4, mas é você que vai fazer isso depois, tá? Você vai... e só para contextualizar, né? Só para a gente fechar aqui essa janela, o capítulo 4, por exemplo, fala muito sobre a mentalidade, uma mentalidade inabalável, uma mente forte, uma mente resiliente, sabe? O que você tem que pensar? Aí ele vai começar, olha, irmãos, o versículo 8, se não me engano. Finalmente, mas tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Só que eu pulei um dos versículos-chave também que complementa isso, o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Um cara que está preso, mandando você ficar alegre. Um cara que está sofrendo injustiça, que está sofrendo abandono, humilhação, está mandando você ficar alegre, entendeu? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, olha só, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso pensamento, né? Guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Aí é onde ele complementa no versículo 8. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa forma, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então ele termina, claro que ele não termina aqui, né? Tem ainda alguns versículos que ele termina a carta, no capítulo 4, mas ele finaliza a carta nos trazendo essa importância da mente, nos trazendo essa importância de nós, da qualidade do nosso pensamento, daquilo que o Senhor tem, que nós precisamos cultivar, né? Nós precisamos entender. Porque no Senhor, né, em Cristo, é Ele que vai nos guardar a nossa mente, para que nós possamos ter uma mente blindada. E aqui tem duas situações, rapidinho, porque ele fala sobre o fruto do Espírito. A alegria é uma qualidade do fruto do Espírito. A paz
também. A paz, olha só, a paz é algo que, independente do que está acontecendo fora, é você estar bem com Deus. Porque a paz é só Deus que pode te dar. Não é a paz que o mundo te dá. Essa é ilusória, entendeu? A paz que o mundo te dá, talvez é uma ausência de conflito, talvez é algo passageiro. Mas quando você tem Deus no teu coração, essa paz, independente das circunstâncias, independente, porque o inimigo das nossas almas, o que ele te quer mais fazer é arrancar a sua paz, para te ver maluca, para te ver doido, entendeu? Para te ver desesperado. Só que quando você está cheio de Deus, você está em paz, porque você sabe quem caminha com você, você sabe quem está com você. Fica assim, tá? Então, Paulo cultiva o espírito de gratidão, ele nos ensina isso, ele nos ensina sobre a prática da oração, sobre a importância da perseverança, né, de ser resiliente, independente da circunstância, nos ensina a colocar nossa esperança em Deus, nos ensina a nos humilhar diante do Senhor, né, para Ele nos esvaziar, né, a ter também o espírito de humildade. Se Cristo se esvaziou, quem é você que não vai se esvaziar? Você entendeu? Então, se esvazie diante do Senhor, se esvazie para que Ele coloque dele sobre você, dentro de você. Eu tenho certeza que você vai entender, né? Você vai entender. Você está entendendo? O Senhor tem um espírito inteligentíssimo em você. Você está entendendo? E Paulo finaliza falando sobre a mente, né? Paulo finaliza falando sobre a mente. E depois de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou, de tudo que ele já sofreu, sabe, que soube viver na abundância, na escassez, abandonado, com pessoas, na companhia, sobreviver de tudo que foi jeito. Aí, o versículo 13, ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Que seja assim o seu dia, que seja assim o seu sábado, que seja assim a sua vida, que o seu poder seja naquele que te fortalece, tá? Seja em Cristo, seja no Senhor. E declara sobre você cura, tá? Declare sobre você, Pai, eu estou passando por isso aqui, eu estou vivendo isso aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que não vai parar em mim, eu sei que vai além, porque daqui a pouco eu vou estar sarado, eu vou ter vencido isso, vou ter cicatrizado, sabe? Só que, obrigado por estar comigo, Senhor. Obrigado por esse espírito de gratidão, obrigado pelo perdão, obrigado pelo seu amor. Eu me esvazio, eu me entrego, sabe? Seja sincero com o Senhor. E aquilo que ainda está te travando, aquilo que ainda está te amarrando em alguma circunstância, algum pecado, em algum vício, não interessa, eu não sei o que que é. Seja sincero com o Senhor, lance diante dele, com súplica, com ação de graça, com jejum, entendeu? Com jejum. E você vai ver que todas as correntes cairão por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que você esteja firme, né? Sabendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Entendeu? Porque você aprendeu a viver com dor, sem dor, contente, na tristeza, na alegria, não interessa. O que aconteceu, você aprendeu a cultivar a gratidão, a estar em paz, e você declarou: eu posso todas as coisas, Cristo me fortalece, porque Ele não me abandona. Ainda que o mundo me abandone, ainda que as pessoas me abandonem, mas Ele não te abandonará. Eita glória! E vamos orar, né? Vamos orar, gente. Espera aí, antes de a gente orar, Raquel quer falar alguma coisa aí. Raquel Rodrigues, o que você quer compartilhar com a gente, senhorita Raquel Rodrigues? Você Bom levantou a dia, mão? gente. Bom dia. Vai ser rapidinho. Você estava falando essas coisas aí, eu comecei a ficar aqui, meu Deus do céu, é isso. É um posicionamento. Gratidão é um posicionamento. Alegria, o gozo, a paz. Você foi falando, eu fui fervendo aqui por dentro, e não tem jeito, eu tenho que comentar. Esses dias eu estava descobrindo isso. Falei, meu Deus do céu. Então, alegria é um posicionamento, não é sentimento. Não é um momento que acontece e aí ele se emociona e fica alegre, é um posicionamento. Aí agora fechou você falando aí do amor, você falou da paz. Eu já estava aqui pensando da gratidão que você tinha falado um pouco antes, né?
Gratidão também tem que ser um posicionamento, porque a gente pode falar, ah, Deus te agradeço, você pode ter um sentimento de gratidão, mas o Senhor nos pede atitude de gratidão, está lá no Salmo 50, e último versículo, versículo 23. Uau, obrigada. Eu queria só comentar isso, que eu fiquei muito alegre. Glória a Deus, glória a Deus. Ficamos também muito alegres por você ter compartilhado conosco essa percepção sua também, essa verdade, tá? Essa verdade em Cristo. E é isso, sabe? E é isso. E isso parte porque é qualidade do Espírito. E nós estamos no Espírito, né? É o fruto gerado em nós, tá? E o nosso Espírito é o que conecta nós com o Senhor. E Ele colocou esse Espírito em nós. Então, tudo isso é porque você entende e você se posiciona. Você entende quem você é no Senhor. E você rejeita também aquilo que não é. Eu não rejeito, eu rejeito isso, eu não quero. Isso na minha vida eu não aceito. E você começa a repreender. Essa situação eu não aceito, isso eu não aceito, essa palavra eu não aceito, essa ofensa eu não aceito, e você rejeita, tá? E agora, pai, eu aceito, eu sou uma pessoa pacífica, a tua paz habita em mim, teu amor, a justiça do Senhor, enfim. Medite, depois você vai tirar também sua meditação aí, Filipenses 1 ao 4, né? Capítulo 1, 2, 3, 4. Vamos orar? Vamos orar, povo crente e abençoado do Brasil. Então, fecha teus olhos, você que pode, coloca aí é, qual sentimento, qual sentimento, é verdade, qual sentimento está te afligindo, né? Primeiramente, para pensar qual sentimento vem mais frequente em você. Primeiro, o sentimento mal, o ruim, por exemplo, ah, emoção, né? Qual emoção mais às vezes fez parte da tua semana ou do teu dia a dia? Se é o estresse, se é a ansiedade, talvez culpa, talvez medo, ah, talvez essa sensação de abandono, de injustiça, de achar que parece que está todo mundo bem e você não. Parece de achar que está todo mundo avançando e você não. O que sentimento? Eu quero que você traga isso agora e a gente vai orar em cima disso, tá? Para gente trocar esse sentimento aí, pelos do Senhor, pelo do Espírito, tá? Pelo posicionamento. Vamos fazer essa troca? Trocar esses sentimentos, essas emoções ruins pelo posicionamento? Nesta manhã, em nome de Jesus. Então a gente vai orar. Fecha seus olhos, tá? E especificamente, né? Eu quero trazer para vocês, a gente vai fazer uma oração específica aqui, mais voltado para essas áreas das emoções e da mente, tá? Porque a nossa mente é um campo de batalha. É um campo de batalha. E é um campo de batalha diário. Não é uma vez por semana, não. É diário. Todo dia, alguma coisa gera um conflito, alguma coisa sai fora do lugar, alguma coisa quer arrancar, quer trazer confusão, alguma coisa te deixa confuso, mas nós vamos orar em nome de Jesus para que você tenha a mente de Cristo, uma mente blindada, resiliente, firme, forte, em nome de Jesus. Pai, quero te dar graça, Senhor, por este homem e por esta mulher que me ouve, que me escuta, que me vê também, que está aqui, Pai, nesse ambiente virtual, essa live. O Senhor conhece, Pai, o deitar e o levantar deste homem, desta pessoa. O Senhor conhece, Pai, a aflição, o Senhor conhece as dores e o Senhor conhece as emoções dela. Pai, primeiramente, ela precisa entender que ele é filho, é co-herdeiro com Cristo. Já foi abençoado nas regiões celestiais. Não vai ser abençoado, já foi abençoado nas regiões celestiais. E o Senhor e o teu Espírito nos testifica isso, Pai. Pai, eu quero apresentar, Pai, as emoções dessa pessoa. Todo sentimento, Pai, que vem, as emoções fortes, seja ansiedade, seja sentimento de medo, seja sentimento, Pai, de injustiça, de abandono, às vezes de humilhação, Pai. Eu não sei que sentimento tem feito parte da vida dessa pessoa, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, blinda a mente dela, blinda a mente agora. Em nome de Jesus, Pai, blindamente, que nós possamos ter a mente do Senhor, a mente de Cristo.
E, Pai, nós escolhemos nos esvaziar agora. Colocamos todas essas emoções, seja culpa, seja medo, seja angústia. Nós esvaziamos agora, Pai. Nós colocamos diante do Senhor. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor é quem nos posiciona, ou melhor, é que nos reposiciona pelo Espírito. E que nós possamos, Pai, ter essa convicção. Em nome de Jesus, Pai. Nós trocamos, Pai, a tristeza pela alegria. Nós, Pai, trocamos, Pai, a angústia. Nós trocamos a preocupação pela tua paz. Porque o Senhor está conosco, nos dando a abundante paz. Pai, nós trocamos, Pai, nós rejeitamos esse medo pelo amor, porque o amor lança fora todo medo. É o amor, Senhor. É o amor que lança fora todo medo. Nós rejeitamos, Pai, toda injustiça, toda maledicência. Nós lançamos agora, Pai, todo sentimento de mágoa pelas pessoas, talvez, que foram injustas conosco, que humilharam, que abandonaram. Nós rejeitamos esse sentimento de mágoa, de rancor, em nome de Jesus. Cura as feridas abertas, Pai, do nosso coração. Cura, Pai. Cura as feridas que ainda estão afligindo essa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Talvez a dor foi tão grande, Pai, tão grande que essa pessoa achava que ia morrer de tanta dor. Achava que não ia passar, mas está passando. O Senhor está visitando ela, você está visitando ele. Já está em outro estágio, porque o Senhor está preenchendo, o Senhor está enchendo, porque ela escolheu se esvaziar, porque o varão escolheu se esvaziar, e que continue assim, porque o Senhor está preenchendo, o Senhor é quem te preenche, quem te capacita, o Senhor é quem te levanta também. Pai, nós te louvamos, Pai, que nós possamos todos os dias ter um espírito de gratidão, andar em gratidão, Pai. Nós possamos saber que, independente da circunstância, independente de qualquer situação, o Senhor está conosco. Nós possamos ser gratos, nós possamos, Pai, nós possamos ser alegres, em nome de, porque alegria não é um estado, é uma essência. Alegria não pode ser um estado, é uma essência. Não é os fatores externos, é o que está dentro de você. Deixa a essência fluir, deixa a essência aflorar. É isso que o Senhor tem para nós nesta manhã, Pai. Nós te damos graça. Eu te dou graça, Pai, por cada um que está aqui nesse ambiente virtual, por cada um que se dedicou, tirou esse tempo para ouvir o Senhor uma vez mais, para orar conosco. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está aperfeiçoando a boa obra. A obra já começou e o Senhor vai terminar em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Nós cremos, recebemos e declaramos. Esse é o ano do nosso recomeço. Esse é o ano da nossa cura. Esse é o ano da vitória. Esse é o ano da intimidade com o Senhor. Esse é o seu ano. É o ano do seu recomeço. Em nome de Jesus. É o ano do nosso recomeço. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado porque o Senhor nos atende também. Nós te damos graça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Jesus é bom e a sua graça dura para sempre, tá? Tudo posso aonde? Naquele que me fortalece. Mas reparem bem que apesar disso ser a placa aí, né? O slogan de muita coisa, a placa do para-choque do caminhão e tal. E às vezes você até tem aí escrito algum quadro na tua casa, né? Alguma lembrança, alguma coisa, né? Com essa frase, tudo posso naquele que me fortalece. Mas realmente é um ato, é um, é um posicionamento, como é que eu posso te falar? É um entendimento que olha só tudo que Paulo passou. Só o que a gente discorreu aqui até agora, né? Tudo que ele passou, viveu, superou, enfrentou e tal, e foi. Para ele chegar e falar isso, para ele chegar e falar essa frase. Tudo posso naquele que me fortalece.
Então, é a mesma coisa você, a tua história, tudo que você viveu, as feridas, as dores, as frustrações, e as alegrias, e tudo que você viveu, a semente que você plantou, o fruto que você colheu e tal, ah, todas as circunstâncias, todas as áreas. Aí você está aqui agora, nesse momento, e falou, rapaz, eu venci, olha só, eu estou vivo, eu estou bem, eu estou com Deus. Aí você, tudo posso, aquele que me fortalece, porque ele me ensinou a viver, me ensinou a superar. Parabéns pela sua resiliência, parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua fé. Glória a Deus por isso, tá? E amanhã é o nosso encerramento, tá? Então, não perca, amanhã, mesmo horário, tá certo? Nesse mesmo canal, nesse mesmo link. E por falar em canal, você que está assistindo essa gravação, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de colocar o teu comentário aqui, né, desse devocional, algo que te tocou também, alguma coisa que te chamou a atenção, tá bom? Nós vamos te responder aí, beleza? E amanhã é o nosso encerramento do devocional desses 21 dias, tá bom? Então não perca, eu te vejo amanhã em nome de Jesus.